Júnior SK apresenta Sedução, Rodas e Vinhos. Por Júnior SK. Capítulo 1. O brilho pálido do cetim. O sol de 1889 declinava sobre o Rio de Janeiro com uma arrogância dourada. A luz atravessava as janelas altas da mansão dos Andrade como lâminas mornas, revelando o pó que dançava no ar parado. No quarto do segundo andar, Antônio de Andrade ajustava o colarinho de seda diante do espelho de moldura dourada. Tinha 26 anos, ombros largos, herdados do pai. Porte atlético, barba bem desenhada e o bigode simétrico emolduravam o rosto que a elite carioca chamava de promissor. Nos olhos amendoados carregava uma melancolia discreta, quase imperceptível para quem não o conhecesse profundamente. Diante do espelho, ensaiava o sorriso exibindo dentes bem distribuídos, porém sem vontade. Naquela tarde, era como se o peso do tecido que o vestia e suas abotoaduras de ouro fossem feitas do mais pesado chumbo. O incômodo e desconforto que sentia estava difícil de esconder. Agora sabia perfeitamente o mal-estar que os casamentos arranjados provocavam. No fundo, o que importava mesmo eram os nomes, uma questão de títulos, e ele teria de cumprir o seu papel. Por um segundo, fechou os olhos. A imagem veio sem pedir. Rosa Caldeirão, rindo, nua entre lençóis de algodão barato. O quarto dela, na zona do porto, cheirando a jasmim e marisia. O contraste com o perfume caro e o silêncio da mansão fora como uma facada. Ele abriu os olhos. E sabia, o noivo tinha que estar pronto. Melhore esse semblante, Antônio. A voz era de sua mãe, Antonieta, que cortou o silêncio como uma navalha. Ela surgiu no batente da porta, o espartilho tão apertado que sua voz saía em um sussurro sibilante. O noivo com uma cara de condenado é um insulto aos convidados e pior, aos negócios. Seu doce perfume tomou conta do lugar. Sempre muito elegante, mulher de trato, fazia questão com seus trajes finos de exibir sua boa classe social, rica em muitos detalhes por onde fosse, sem deixar de perceber nada ao redor com um único olhar. Joaquim Andrade se aproximou, severo como sempre, o colete esticado sobre a barriga farta. Contenha-se, ordenou em voz baixa. Você é o Andrade. Não jogue nosso nome na lama. Antônio não respondeu, apenas assentiu engolindo em seco. Sabia que para os seus pais, o que ele sentia não passava de meros caprichos sentimentais. Lá embaixo, a carruagem o esperava. O brasão dos Andrade brilhava nos portões de ferro. Antônio entrou sem olhar para trás, o rosto fechado, sem muito ânimo para conversas. O cocheiro estalou as rédeas. Minutos depois, a mansão dos Guzmã fervilhava. Os preparativos para o casamento haviam tomado meses. Manolo, o pai da noiva, não poupara despesas. Flores de laranjeira cobriram cada canto do salão principal e os empregados corriam com bandejas aqui e ali e a orquestra afinava os instrumentos ao fundo. Quando entrou, Antônio sentiu que todos os olhares se direcionavam a ele. Sentiu o suor que já brotava sobre a seda. No andar de cima, no quarto mais luxuoso, Carlita Guzmã, com a ajuda das criadas, terminava de se vestir.
Estava belíssima. Lembrou-se que desde muito nova, quando soube que havia sido prometida aos Andrade, sempre apreciou a ideia, pois gostava desde que se descobriu por mulher que Antônio a desposaria. Pois é, dona Joana. Se você estivesse aqui comigo agora, ou talvez a minha irmã, tudo seria mais mágico. Falou ela ao se olhar no espelho, deixando escapar um suspiro. Tenho certeza, minha senhora, que sua mãe estaria muito feliz com o dia de hoje. Disse-lhe a serva. Carlita alisou o corpo sobre o vestido de seda espanhola, trazido de navio, e que neste momento reluzia sobre a luz dos candelabros. As criadas ajustavam os últimos botões nas costas e o quarto estava perfumado. De repente, alguém bateu à porta. Todas se olharam. Carlita acenou com a cabeça para que a criada fosse ver. No outro corredor, junto a uma janela que dava para os jardins, Carlos de Andrade observava. Primo de Antônio, elegante, cabelos negros, caprichosamente penteados para trás, tinha um olhar frio, dando aos seus olhos claros um ar de mistério. Ele viu Antônio se aproximar e largou as pesadas cortinas de veludo. Foi aí que Antônio percebeu um vulto interceptá-lo. Ao reconhecer o primo, deixou escapar um suspiro com impaciência. O primo, sempre fora a sua sombra, uma sombra que agora sorria com dentes que pareciam prontos para morder. Ora, vejam só! Disse com um deboche medido. Carlos ajustou as luvas de pelica com lentidão deliberada. Seus olhos brilharam com um rancor que Antônio nunca soubera traduzir. Ele apenas o observou meio desconfiado. Que cara é essa, primo? Está parecendo que vai à forca. Antônio parou, incomodado, mas manteve a voz firme. É apenas o calor, Carlos. Esse traje é pesado demais para o clima do Rio. Não me diga! Carlos deu 2 passos, diminuindo a distância. Antônio tentou passar, mas o primo bloqueou o caminho. Francamente, eu acredito certamente que neste momento é a sua consciência que pesa mais do que esses nobres trajes europeus, priminho. Antônio estranhou. O quê? Carlos inclinou-se, o hálito quente perto do ouvido de Antônio. Ouvi dizer que as marés do porto estão solitárias. As visitas noturnas cessaram, primo. Antônio congelou. Um calafrio subiu pela espinha, apesar do calor. Os Guzmán erraram feio na mira. Deviam ter escolhido o lado certo dos Andrade. Contudo, ouça bem, priminho. Carlita é uma mulher inteligente e não vai aceitar migalhas da sua atenção. Antônio engoliu em seco. Ajustou a gola, mas não respondeu. Apenas virou as costas e seguiu adiante. O coração martelando, Carlos ergueu a sobrancelha e sorriu com um ar de triunfo. Viu o primo se afastar com passos apressados. Antônio sabia que o segredo não era mais um sussurro, era uma arma nas mãos de um invejoso. Mas se Carlos sabia, outros poderiam saber. Antônio foi até os jardins pegar um ar. Estava visivelmente preocupado. Nesse meio tempo, no andar de cima, a serva abriu a porta do quarto de Carlita. Não viu ninguém, porém, haviam deixado um envelope no batente da porta. Ela baixou e pegou. O envelope tinha um papel aveludado vermelho sangue. Havia sido selado por um lacre de cera dourado, marcado apenas por uma simples pirâmide sem brasão. Assim que entrou, a serva entregou a Carlita. Curiosa, examinou o envelope frente aos olhos. Não havia remetente. Foi então que o abriu e leu. Assim que começou a leitura, sua expressão mudou. Seu rosto ficou rubro e, ao terminar, atirou o envelope longe, segurou as barras do vestido e saiu do quarto furiosa, batendo a porta ao passar. O que deu dela? Perguntou uma serva a outra. Eu não sei, mas boa coisa não foi.
As duas trocaram olhares. Carlita desceu as escadarias de mármore com passos apressados. Não pôde evitar as lágrimas. Queria fugir. Assim que chegou aos jardins, estava prestes a sair pelos portões majestosos de ferro, quando ouviu alguém chamar seu nome. Carlita! Carlita! Era Antônio. Não deu tempo de correr. Ele estava perto demais. O que faz aqui fora? Tire suas mãos de mim! Ordenou Carlita entre lágrimas. Algumas pessoas ao redor escutaram, e isso despertou olhares atentos. Não é bom o noivo ver a noiva antes do casamento, comentou uma das convidadas. O burburinho das carruagens que chegavam, as risadas contidas e os sussurros daquela tarde, e todos aqueles olhares, não lhes era confiável conversar ali naquele momento. A cerimônia deveria começar em breve, e Antônio delicadamente conduziu Carlita aos fundos da mansão. Não fique assim. Vamos conversar em outro lugar. Aqui tem muitos olhares maliciosos. Carlita se deixou conduzir. Secou as lágrimas com as costas da mão, pois não queria se sentir uma fraca. Por que você está chorando? Perguntou Antônio assim que chegaram em um pequeno coreto de ferro forjado. Carlita, com seus olhos azuis, agora vermelhos, ardiam com uma fúria contida. O que foi? Eu sou tão feio assim? Ele tentou brincar, mas Carlita continuou a olhar para ele muito séria. Então, você não quer falar? Antônio ergueu as sobrancelhas. Carlita deu as costas para ele. Seu vestido de seda branco, que deveria ser o símbolo de pureza, parecia uma mortalha imaculada sobre a luz dourada do crepúsculo. Então, meu caro noivo, começou ela, a voz baixa, mas firme. Acha que sou uma boba? Sem olhos ou ouvidos? Antônio, sobressaltado, adiantou-se na sua frente. Carlita, o que está dizendo? Não é bem visto a noiva estar nos jardins com o noivo antes da hora. Ele tentou um tom de repreensão, mas sua voz saiu surpresa. Ela deu um passo à frente, a barra do vestido arrastando suavemente na grama parada. Não seja fingido, senhor Antônio de Andrade. As paredes dessa casa têm ouvidos. E os criados? Bem, os criados adoram uma boa fofoca, não é mesmo? Principalmente quando envolve uma flor da zona portuária. A última frase foi carregada de um veneno sutil. Antônio empalideceu. Eu não sei do que está falando. Você está desvairando, Carlita. Não é hora para fantasias. Carlita riu, o som seco e sem alegria. Fantasias? Chama de fantasias a mulher que te envolve nos braços, a tal Rosa Caldeirão, que fez seu coração palpitar mais forte que o meu? Ou a que te deu o prazer que eu, sua futura esposa, jamais terei? Seus dedos finos apertaram a alça do vestido, a respiração ligeiramente acelerada. Não sou nenhuma menina ingênua, Antônio. Sei o que represento a você e a sua família. Uma fortuna? Um nome? Uma aliança conveniente? Mas eu exijo respeito. Eu exijo o mínimo de decência. Não será meu marido por conveniência e amante por uma paixão alguma rampeira. A palavra rampeira foi quase cuspida, o desdém evidente. Antônio sentiu o sangue gelar, mas tentou recuperar o controle. Carlita, por favor, não levante a voz. Alguém poderá nos ouvir. Isso tudo são apenas intrigas. Intrigas de gente invejosa. Certamente sabe como é a sociedade. Com um olhar sentido, ela falou e uma lágrima escapou. Eu sei. Eu sou o suficiente para entender que não sou amada. Seus olhos faiscaram. Mas também sei que sou moeda de troca para o vosso pai e escada social para o meu. Mas eu não sou cega e nem tola.
Acha que eu me casaria com um homem cujo coração e outros atributos já pertencem a outra? Uma mulher de má reputação? Um mero capricho de suas escapadelas noturnas? Não te permito que fale assim. Antônio avançou um passo, a raiva colorindo suas maçãs do rosto. Não sabe nada de minha vida, nem dos meus sentimentos. É dever, Carlita. Nosso dever. De nossas famílias. Eu quero tentar ser feliz ao seu lado. Mas não se case comigo se o amor é a única coisa que busca. Amor? Ela zombou. Mais uma vez, uma lágrima solitária escorrendo por sua face, antes que ela limpasse com fúria. Amor é um luxo que nenhum de nós pode ter, Antônio. Mas a dignidade, a honra, essas eu exijo. Eu não serei a esposa traída, a tola do salão, enquanto você desfila com seu romance vulgar. Não serei motivo de chacota. Esse casamento, meu caro, não passará de uma farsa se suas aventuras não cessarem agora mesmo. Antônio observou que ela chorava com lágrimas sentidas. Carlita, Eu vou ao altar como sua esposa, sim. Mas será um casamento de aparências. E se me der motivos, se ousar me humilhar, a primeira coisa que farei será destruir a rosa de seu jardim secreto com as minhas próprias mãos. E depois eu garanto que farei de seus dias um inferno. A ameaça ecoou no ar tropical. Antônio recuou, chocado com a ferocidade de Carlita. Nunca a vira tão descontrolada, tão magoada. Carlita, por favor. Carlita deu as costas e caminhou a passos firmes de volta para a mansão, deixando Antônio paralisado, o coração batendo descompassado. Ele passou a mão nos cabelos, como que tentasse varrer seus pensamentos. O que deveria fazer? Precisava evitar um escândalo. A essa altura, os boatos começaram a circular como um incêndio em palha seca. Antônio buscou o ar da varanda e, de lá de cima da sacada, pôde observar os convidados fofocando. Eles brigaram feio no jardim, dizia uma baronesa por trás de um leque de plumas. Nesse momento, foi como se o tilintar das taças de cristal tivessem sido substituídos por aqueles sussurros venenosos. Brincaram, hein? Os noivos? Perguntou uma jovem com interesse, os olhos brilhando. Ela descobriu a Messalina do Porto? Falou um oficial da guarda admirado. Ao ouvir isso, Antônio se assustou. Ele precisava fazer alguma coisa. Rosa Caldeirão não presta para essa cidade, retrucou a baronesa, se abanando com o leque. Mulher devassa, devoradora de homens, meretriz! Antônio saiu rápido dali, antes que eles o percebessem. Sentiu o peso dos olhares. Precisava falar com Carlita. Abriu caminho pelos corredores e subiu as escadas até o camarim dela. A porta estava trancada. Carlita, chamou baixinho, urgente, encostando a testa na madeira. Carlita, me deixe explicar, por favor. Abra a porta. No interior do quarto, Carlita, muito séria, sentada diante da penteadeira, não movia um músculo. Porém, lágrimas escorriam pelo seu rosto. Como não houve resposta, Antônio recuou, com o peito apertado. No salão, Manolo Guzmán recebia os cumprimentos dos convidados com um charuto entre os dedos. O empresário, viúvo conhecido por sua mão de ferro nos negócios e por uma lista de inimigos tão vasta quanto suas propriedades, via naquela união a consolidação definitiva de seu prestígio. Viu quando Antônio desceu as escadas e se aproximou. Avaliou o rapaz de cima a baixo, como quem confere a qualidade de um cavalo. Assim que o viu, acenou com a cabeça cordialmente. Meus destinos. Eu quem diga, meu rapaz, disse Manolo, apertando a mão de Antônio com força expressiva. Tudo perfeito como deve ser. Antônio engoliu em seco. Afrouxou o colarinho. Ele precisava de silêncio.
e voltou ao jardim. Havia uma senhora toda luxuosamente vestida de preto que o observava curiosa. Está tudo bem, querido? Antônio estava sem vontade de conversar, mas foi educado. Indo bem. A senhora notou que ele esfregava as mãos parecendo angustiado, andando de um lado ao outro. Não sou de observar e de dar ouvidos aos murmúrios da corte, mas posso perceber que você é um bom rapaz. Ao ouvir isso, Antônio olhou para ela e alguma coisa, na qual ele não sabia dizer, fez com que simpatizasse por ela. Me desculpe, são tantas coisas acontecendo. A senhora de preto sorriu. É normal o noivo ficar nervoso. Não se preocupe. Haverá mais tempo para conversarmos. De repente, um grito cortou a noite e toda a música silenciou. Vendo a cara de susto de Antônio, a senhora lhe disse: Vá, eu ficarei aqui mais um pouco. Depois me inteirarei dos fatos. Antônio saiu apressado. Gritos histéricos ecoavam por toda a mansão, assustando a todos os convidados. Antônio correu. Os gritos vinham dos aposentos da noiva. Atravessando a massa de seda e casacas que se abria em choque, ele conseguiu adentrar o camarim. A porta havia sido arrombada. Uma serva chorava descontroladamente num canto e outras servas vieram lhe acalmar. De repente, o corredor foi tomado por muita gente curiosa. No centro do tapete persa, Carlita jazia como uma boneca de porcelana quebrada. O vestido espanhol, antes de um branco imaculado, agora era tela para uma poça de vermelho que se expandia devagar. Então, o noivo matou a noiva para viver com a amante? Comentou uma dama assustada. Parece que sim. Ele foi visto por último a sair de seus aposentos. Completou um outro, parecendo ainda mais horrorizado. O criado, que servia a champanhe, ouviu e correu para contar ao maestro da orquestra. Em minutos, o salão inteiro sabia, ou achava que sabia. Troca de olhares acusadores cruzaram o ambiente como adagas. Carlita estava ali diante de todos, caída. Seus olhos estáticos miravam o teto, como se tentassem encontrar uma saída. Uma saída para a alma, que já havia partido. Antônio entrou em choque. Aquilo não podia estar acontecendo. Era um pesadelo. Ajoelhou, as mãos tremendo. Tentou estancar o sangue. Tentou encontrar pulso, tentando reanimá-la. As mãos ficaram vermelhas. A roupa também. Segundos depois, Manolo entrou. Viu a filha no chão. Viu Antônio coberto de sangue. O rosto do empresário passou de choque à fúria pura. O que você fez? Rugiu, a voz ecoando pelo corredor de mármore. Morcegos, espantados pelo barulho, revoaram das trevas do teto do camarim. Antônio abriu a boca, mas nenhum som saiu. Olá, meus amigos. O casamento de Antônio e Carlita terminaram em tragédia quando a noiva é encontrada morta após uma briga sobre a amante dele. Em breve, as sombras do jardim revelarão que nem todos os convidados estavam ali para celebrar. Conto com vocês. Até a próxima.